Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Esta semana foi a Semana Nacional de Conciliação em Santa Catarina. A abertura foi na segunda-feira. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpe. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, abriu oficialmente na segunda-feira, em solenidade realizada no Largo da Alfândega, no centro da capital, a 12ª Semana Nacional da Conciliação. O evento, que se estendeu por toda a semana, deve realizar cerca de 10 mil audiências de conciliação em todo o estado. 4.000 delas só em Florianópolis, sem contar uma série de atividades de natureza social, cultural e esportiva para conscientizar a população a respeito da cultura da conciliação. Instituições parceiras como Prefeitura, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Casan, Celesc, Procon e Câmara de Dirigentes Lojistas, entre outras, montaram estandes na área central da capital e, para lá, levaram seus serviços, todos gratuitos, que ficaram disponíveis para a população em geral. Todos, sem exceção, aproveitaram a oportunidade para dar ampla divulgação sobre as vantagens de substituir o litígio formal através de processos judiciais por alternativas de composição. A desembargadora Janice Goulart Garcia Biali, subcoordenadora do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça, aproveitou a oportunidade para reiterar a preocupação do Judiciário Catarinense em divulgar, disseminar e difundir cada vez mais a cultura da paz entre os cidadãos. Isso será possível, acrescentou, a partir das parcerias firmadas pelo TJ, que passa dessa forma a liderar uma ação social cujos frutos serão colhidos por toda a sociedade. Presidente do Tribunal instala a Vara da Infância e Juventude da comarca de Chapecó. Detalhes com o repórter Diego Souza. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, comandou na última terça-feira a solenidade de instalação da Vara da Infância e Juventude da comarca de Chapecó. Esta é a 15ª vara daquela unidade jurisdicional que possui 16 magistrados, 355 servidores e 100 estagiários. O juiz Gustavo Emelau Marchiori, diretor do fórum, foi também o juiz instalador da nova unidade, que processará todos os seus feitos por meio eletrônico. A comarca de Chapecó completou neste ano, no último dia 14, seu centenário de instalação. O presidente do Tribunal de Justiça também participou na cidade da inauguração do primeiro Juizado Especial Civil, o JEC, da comarca de Chapecó. A unidade deixou o 7º andar do fórum, onde até então funcionava, para ocupar o amplo espaço no campus da Universidade Comunitária Regional de Chapecó, a UNO Chapecó. Com a participação de mais de 62 juízes atuantes nas áreas criminal, de execução penal e de família, o Tribunal de Justiça concluiu na tarde de quinta-feira o programa de capacitação presencial de magistrados e servidores para a operação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, projeto pioneiro desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e que tem as cortes de Santa Catarina, São Paulo e Roraima como pilotos em sua implantação. O TJ, por critério didático e pedagógico, dividiu o esforço da capacitação em 3 etapas. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, e do CNJ, fez participação especial diretamente de Brasília através de videoconferência no primeiro encontro. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões permitirá monitoramento das prisões em âmbito nacional por meio de encaminhamento de dados inseridos em documentos que determinam ou certificam entrada e saída de internos do sistema prisional, como mandados de prisão, certidões de cumprimento de mandado de prisão, contramandados de prisão, alvarás de soltura, ordens de liberação, guias de recolhimento, mandados de internação, certidão de cumprimento de mandato de internação, guias de internação, ordens de desinternação, certidões de extinção da punibilidade por morte e guias unificadas de recolhimento.
Corregedoria comemora a baixa de mais de 108 mil processos no mês do arquivamento. Detalhes com a repórter Gabriela Haupt. O mês do arquivamento, iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça, consolida-se como um sucesso. Segundo o resultado parcial, a baixa de 108.205 processos, dentre os quais 21.608 criminais, mostra que a adoção planejada de atividades voltada ao arquivamento, associada ao empenho dos servidores das unidades, contribui para a baixa considerável de processos em andamento. Além disso, o resultado impacta positivamente na produtividade estadual, que com a baixa efetiva dos processos poderá ser aferida com mais precisão, segundo o critério adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, que leva em consideração o efetivo arquivamento dos autos. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Ricardo Fontes, lembra que cada unidade tem suas peculiaridades e que o número de processos arquivados é avaliado dentro desse contexto. Em algumas, os arquivamentos são poucos porque os servidores conseguem manter a atividade em dia. Em outras, o alto volume de entradas e ou a competência específica faz com que as atividades de arquivamento em forma concentrada tragam resultados numericamente expressivos. A Corregedoria Geral da Justiça solicitou a todos os magistrados e servidores que invistam na iniciativa por ser medida salutar para a organização interna e o planejamento do trabalho diário. Comarca de Jaraguá do Sul lança cartilha sobre prevenção da violência doméstica. Mais informações com o repórter Diego Souza. A Comarca de Jaraguá do Sul lançou neste mês uma cartilha sobre a prevenção da violência doméstica, que é fruto da oficina Paz nos Lares, uma série de palestras realizadas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O objetivo foi de prevenir a violência doméstica na região, que já dá sinais de recrudescimento. Somente neste ano foram registrados 1.671 boletins de ocorrência sobre a matéria, acima do total de BOs confeccionados em 2016, que é de 1.566. Neste ano, do total de registros, 873 se referem ao crime de ameaça e 343 ao crime de violência física contra a mulher. A cartilha foi lançada durante o evento alusivo ao Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, promoção conjunta do Poder Judiciário, Ministério Público e Prefeitura de Jaraguá do Sul, no Centro de Convivência Arnoldo Leonardo Schmidt. Ela traz informações sobre a oficina Paz nos Lares, assim como formas de prevenir e identificar situações de violência doméstica, temas que são também debatidos nas palestras. As autoridades presentes ao evento, delegacias de polícia, secretarias municipais e especialistas na matéria, foram uníssonas em elogiar o conteúdo e a apresentação da cartilha, tanto por sua abordagem didática, quanto pela oportunidade que oferece às mulheres de identificar a probabilidade de ser vítima de violência doméstica, além de adotar medidas desde o primeiro momento. Os dados do terceiro dia da Semana Nacional da Conciliação em Santa Catarina, consolidados na última quarta-feira, registraram a realização de 1.075 audiências, com 460 acordos que resultaram num total de R$ 4.400.000 em valores homologados. Os números são de caráter estadual e englobam audiências de primeiro e segundo graus, pré-processuais, em fase de conhecimento ou fase de execução. O juiz Vitoraldo Bride, titular da 2ª Vara Civil da Comarca da Capital, colaborou com a programação da semana e comandou audiências de conciliação no âmbito do Tribunal de Justiça, já em segundo grau de jurisdição. Foram, no total, 36 audiências realizadas pelo TJ. Um balanço parcial da semana, que ainda se estende até esta sexta-feira, mostra que já foram realizadas em todo o estado 3.000 audiências com cerca de 1.400 acordos e mais de R$ 7 milhões em valores homologados. No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza conversou com a psicóloga Mônica Mumi sobre justiça restaurativa. Acompanhe um trecho da entrevista.
Mônica, eu abro essa entrevista te perguntando de que forma prática a justiça restaurativa tem se aplicado no Brasil nos últimos tempos. A justiça restaurativa tem uma possibilidade muito concreta de convidar pessoas a olharem para as situações de convivência. A gente pode falar das situações que dão desencontro, conflitos, violência. A gente pode falar sobre tomadas de decisão. Então, na prática, a justiça restaurativa é uma possibilidade de reunir pessoas envolvidas direta e indiretamente numa situação, para que a partir desse poder de fala e de escuta, transformar realidades, achar outros caminhos. Se a gente pensa que a convivência traz o desafio de eu pensar de um jeito e você pensar de outro, e isso pode produzir afastamento, brigas e tantas experiências que a gente traduz como experiências injustas, a justiça restaurativa se aplica no momento onde o ser humano não consegue lidar com isso e se afasta e vive situações de raiva, de medo, de insegurança, e tudo isso contribui para que eu permaneça na situação injusta. A aplicabilidade da justiça restaurativa é justamente dizer como que eu transformo tudo isso num aprendizado, para situações mais simples e para situações mais graves. Mais simples porque o conflito faz parte da dinâmica de convivência, faz parte da condição humana. Situações mais graves são produções de violência. Então, a justiça restaurativa, na minha visão, ela se aplica a toda a forma de convivência que me convida a olhar a mim e ao outro na nossa humanidade, ou seja, naquilo que é a nossa potência como ser humano, mas também naquilo que é a nossa fragilidade. E o que pode ser melhorado? Por mais que a gente tenha avançado muito, tem muitas pessoas construindo, sustentando, enraizando a justiça restaurativa no país, ela ainda é muito nova, né? A gente não pode esquecer que isso é uma experiência que a gente ainda está investigando muito. Eu acho que tem 2 pontos fundamentais. Um é que a gente crie estruturas de políticas públicas para o fortalecimento da justiça restaurativa. Isso significa criar em diferentes espaços processos formativos, processos de aprofundamento, criação de estruturas que possibilitem que a justiça restaurativa e os procedimentos restaurativos entrem na cena da maneira de atender o outro, de criar mecanismos de resolução de violência, de conflito, que a gente possa entender essa perspectiva num viés preventivo, resolutivo e transformativo, né? Então, para que eu crie essa possibilidade, eu preciso criar políticas públicas e realmente ajudar as pessoas a acessarem essas informações, porque por mais que seja uma prática ancestral, ela foi se esquecendo no caminhar. A gente foi tirando as necessidades e sentimentos do centro dos processos resolutivos. A gente não foi ouvindo as pessoas. Então, a gente precisa reaprender a fazer isso. Então, um ponto que precisa, na minha opinião, ser melhorado é considerar isso como um novo processo de aprendizado. E o segundo ponto é como que a gente consegue disseminar e divulgar e sistematizar o caminho já percorrido, né, os resultados alcançados, as transformações ocorridas e contar isso para mais pessoas. E chamar as pessoas para pensarem junto, né? A justiça restaurativa, ela traz uma perspectiva de poder compartilhado. E o poder compartilhado se dá na hora que eu escuto e na hora que o outro fala. E me parece que a gente precisa realmente trazer os caminhos percorridos ao longo desses anos no Brasil para ser compartilhado com mais e mais pessoas. Poder olhar
Quais foram as lacunas que aconteceram nesse caminho? Quais foram os equívocos? Aprender com eles. Criar uma reflexão permanente. Então, dessa maneira, eu acredito que a gente avança e traz um outro viés. Acho que um ponto também importante é que essa caminhada feita, ela pode trazer para nós outros passos, ou seja, entrar em outras áreas, resolver outros tipos de conflito. Tudo isso utilizando essa sistematização e esse aprendizado de um tempo que fez com que a gente chegasse aqui. Eu queria que você me explicasse o que são os polos irradiadores. Então, os polos irradiadores, eles pressupõem um trabalho de uma criação de um grupo gestor que pode acolher a chegada do projeto e pensar a partir das lacunas, desafios, potências de cada localidade, como que você vai trazer pessoas para serem formadas, de que instituição, que conexão que vai se fazer com esse trabalho, porque o exercício de fazer uma formação, ela não é só a formação em si, mas como que apoia essas pessoas a terem espaço para trabalhar, para trazer os círculos de construção de paz ou outros procedimentos restaurativos. Então, o grupo gestor tem esse lugar de acompanhar e estar constantemente pensando a sistemática de implementação. Tem um eixo que é o processo formativo, que tem várias etapas, que é a coisa da introdução, a orientação à prática, o aprofundamento, até se chegar à preparação dos multiplicadores. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.